além de serem grandes figuras públicas envolvidos em várias polêmicas. Datena e Pablo Marçal, nas eleições de 2024, concorreram à Prefeitura de São Paulo. Mas você já parou para pensar em qual deles é o mais rico? Neste vídeo, você vai ver uma batalha épica entre Datena versus Pablo Marçal. Primeiro round: imóveis. E você já se perguntou celebridades como Marçal e Datena passam o tempo de descanso com a família? Ou quanto eles investem nisso? Coach, em seus discursos fervorosos, já chegou a contar em suas palestras os efeitos positivos de se morar em um condomínio como Alphaville, em São Paulo. Além do luxo, o conforto do dia a dia é um grande diferencial. Apesar de não se terem imagens detalhadas da residência dele, ele já chegou a descrever alguns cômodos do local. E Quero já chegou a postar vídeos com a fachada da casa, mostrando a enorme estrutura em tons terrosos, com várias janelas e coqueiros decorando a entrada. Já começa a beleza toda de fora. Para entrar na residência, há uma enorme porta que chama a atenção. A mansão de Pablo tem pelo menos 8 salas, contando com um espaço na parte exterior, revestido em mármore, que o empresário estima ter custado pelo menos R$150 mil. Isso sem contar o spa que ele conta fazer parte da propriedade, ou a hidromassagem para relaxar. Se eu fosse dono de uma dessas, não ia querer sair de casa, viu? Pablo conta que para ter uma casa dessas, toda feita para o seu gosto e da família, no condomínio queridinho pelas celebridades, ele precisou desembolsar impressionantes R$30 milhões. Lembrando que esse é o preço das residências mais caras do condomínio. A faixa de preço das mansões de Alphaville podem variar entre R$4 milhões e R$32 milhões, dependendo do que elas oferecem. Imagina o luxo que deve ser. Datena mora em um excelente imóvel no Morumbi, em São Paulo, um bairro nobre e bastante cobiçado na Zona Sul, onde o metro quadrado pode chegar a valer até R$11 mil. Durante um período de reforma no estúdio da Band, o jornalista apresentou o programa diretamente de sua casa, mostrando um pouco do requinte do local. Mas tudo indica que Datena também possui outro endereço, também em São Paulo, onde ele tem realizado a gravação de seu programa na Rádio Bandeirantes. Sua esposa estava no local e mostrou um pouco da área gourmet, bastante rústica da casa, além da cozinha, muito bem equipada com eletrodomésticos de primeira, onde ela ensinou a Kátia Fonseca sua receita de lasanha. Pablo Marçal leva esse round, ponto para ele. Segundo round: gastos exagerados. Com tantos trabalhos, claro que Pablo e Datena não deixam de aproveitar os frutos com muito estilo. Para se ter uma ideia, apenas para ter um tempo de lazer em família, o empresário chegou a viajar para Gramado, no Rio Grande do Sul, e ao invés de ficar em um hotel, resolveu alugar uma casa para o conforto dele, esposa e as crianças. A verdadeira mansão, que parecia sair de um conto de fadas, era rodeada por campos verdes e um amplo espaço exterior, um chalé particular. Dava para as crianças brincarem bastante nos jardins. O interior, cheio de janelas, era repleto de belíssimas vistas. Quem não ia querer acordar com uma luz natural dessas para começar bem o dia, não é mesmo? Para alugar um local tão luxuoso assim, locais semelhantes podem custar mais de R$450 a diária. Mas as viagens não param por aí, porque ao lado da família, ele já conheceu Dubai, nos Emirados Árabes. Também esquiou em Breckenridge, em Colorado, nos Estados Unidos. E, ainda no país, conheceram os parques da Disney, em Orlando, na Flórida. Acho que família parece mesmo gostar de esquiar, já que já aproveitou para fazer isso em terras chilenas também. Eu ia cair na primeira tentativa, viu? Além de tudo isso, ele já renovou em família também ao passar alguns dias de lazer em um motorhome. Deve ser legal demais para criar memórias em família. A casa em rodas, para lá de chique, pode ser avaliada em até R$500 mil. Datena é um homem afortunado e não economiza na hora de gastar seu dinheiro com bens materiais. Ele está sempre apresentando seu jornal com relógios de marca, uma vaidade que ele não abre mão de ter. Em uma ocasião, ele mandou um recado ao vivo para assaltantes dizendo que o relógio que estava usando no momento não valia a pena ser roubado porque valia apenas R$2.500. De acordo com a reportagem da Veja, Datena tem uma grande coleção de mais de 50 modelos, incluindo unidades das grifes Rolex, Blancpain e Tag Heuer, que juntas devem somar uma grande fortuna. Por terem gastos bem diferentes, não dá para comparar, então vamos considerar um empate esse round. Ponto para os dois. Terceiro round: veículos. E como eles se locomovem? Você já se perguntou sobre isso? Vamos descobrir.
Datena costuma ser reservado e poucas vezes é flagrado nas ruas ostentando seus luxos. Mas isso não significa que ele não investe em automóveis de primeira linha. Ele já teve, por exemplo, um Fusca de 1962 que foi restaurado e vendido para seu colega de trabalho por R$15 mil, embora um modelo desses possa valer até R$60 mil. Além disso, segundo uma matéria da revista Veja, já passaram pela garagem do jornalista alguns carros nada simples. Um dos modelos é uma BMW 550i Sedan sofisticado, que em sua versão 2021 é vendida no Reino Unido por cerca de 70 mil libras esterlinas, ou seja, cerca de R$480 mil. Outro veículo é o Grand Cherokee da marca Jeep, um SUV tecnológico com interior sofisticado, que pode custar em sua versão mais requintada cerca de R$496 mil. Há também um Audi Q7, um SUV versátil de direção esportiva com motor V8, que pode acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 5,9 segundos e, nas configurações mais modernas, pode chegar a custar R$500 mil. A revista aponta que já passou pela garagem de Datena um Audi A8, imponente e tecnológico, que é vendido no exterior em sua versão mais cara, convertendo para real cerca de R$1 milhão. Para finalizar, uma BMW X6, que aposta em um design mais esportivo e robusto, aliado a um motor potente, capaz de acelerar de 0 a 100 em 3,8 segundos, e que, na versão mais recente, pode chegar a custar a bagatela de R$890 mil. O que Pablo Marçal não deixaria de se locomover com muito estilo por aí. Por isso, segundo o portal Insights, ele tem vários veículos para lá de luxuosos para chamar de seus. Começando por um veículo um pouco mais humilde, ele já teve um Jeep Wrangler, mas que ainda é avaliado por R$456 mil. Quem dera eu ser humilde assim, viu? O portal ainda especula que ele tenha um GMC, que pode ser avaliado pela bagatela de R$998 mil. Subindo mais o preço, tem o Bentley. O valor médio dos carros da marca giram em torno de R$920 mil e R$1.140 mil. Ele já adquiriu um EV Hammer, que no Brasil custa em média R$1.149 mil. Há também uma impressionante Ferrari 458 Spider de R$2.800 mil. Nada barata, não é mesmo? Isso se explica pelo modelo ser uma opção de um roadster de alta performance dentro da gama Ferrari, para quem quer andar rápido e com muito estilo, algo que Pablo não abre mão. Mas não para por aí. O site também aponta uma Lamborghini no portfólio de 4 rodas do empresário. Um carro da marca italiana pode chegar a impressionantes R$6 milhões. Não é para qualquer um, viu? Principalmente porque ele não se limita a apenas veículos terrestres. Isso mesmo. Pablo já contou em suas redes sociais sobre a aquisição de um jatinho particular. Apesar de não se saber o modelo exato do brinquedinho do coach, sabe-se que, dependendo, pode atingir as cifras enormes entre R$3 milhões a R$60 milhões. Impressionante. Ele também é dono de um helicóptero que pode ser um C-130B4, cujos preços variam entre R$3 milhões e R$500 mil a R$10 milhões. Até perdi o fôlego com tanto luxo. E você? Qual desses veículos ia querer ter para chamar de seu? Não há dúvidas de que Pablo Marçal leva esse round em disparada. Ponto pra ele. Quarto round. Polêmicas. Datena e Pablo Marçal têm algo além da candidatura em comum: o envolvimento em grandes polêmicas. Afinal, eles são bem expressivos ao defender suas ideias. Datena é polêmico e sem filtros, e todo mundo sabe disso. Em alguns momentos, seus comentários deram muito o que falar. Ele já se mostrou irritado e fez até o repórter rir ao vivo, por exemplo, quando fizeram um meme colocando-o como comunista. O imbecil que fez isso aqui tem algum fundamento em fazer isso aqui? Ah, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu já tô com o saco cheio. Muitas vezes, ele ficou indignado na televisão por notícias sobre política e corrupção. Olha, é nazismo da imprensa. E meteu o pau em político. Vai te catar, rapaz. Vocês roubaram pra caramba. Ele até teve que pagar sua aposta após o Brasil perder a Copa, ficando de cueca na televisão. Eu vou assumir também que eu falei que ficava de cueca se o Brasil perdesse essa Copa do Mundo que eu achei que o Brasil ia ganhar. Tomar de 7. Então tô aqui, eu de cueca, pagando esse bigode car do Felipão. Datena também já se declarou ao vivo para sua esposa, comemorando os 44 anos de casamento. Eu queria dizer para você que eu te amo.
Outro momento inusitado foi quando o jornalista recebeu cobras em seu programa e um dos répteis acabou urinando ao vivo. Bom, moral da história, isso é a primeira mijada de cobra ao vivo e defecada de cobra ao vivo. Olha, na TV brasileira tem replay? Claro que uma figura pública como Pablo Marçal, envolvida em tantos discursos engajados com as pessoas e que repercutem na internet, não deixaria de se envolver em polêmicas por aí. O problema é que elas podem ser bastante complicadas para o auto-intitulado coach messiânico. Em 2010, ele foi condenado por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de bancos. Já em 2023, Pablo Marçal se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal, que foi batizada de Ciclo Fechado, para investigar crimes eleitorais e lavagem de dinheiro após contratar serviços como aluguel de aviões, helicópteros e salas comerciais de empresas, das quais faz parte do quadro societário. Um levantamento do jornal O Globo identificou na prestação de contas do empresário, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos 2 empresas ligadas ao influenciador que receberam dinheiro de sua campanha como prestadoras de serviços. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, o influenciador movimentou aproximadamente R$400 mil nas operações. É muito dinheiro envolvido nessa polêmica. Além de todas essas polêmicas, os dois, nos debates para as eleições da Prefeitura de São Paulo, protagonizaram momentos marcantes principalmente na internet brasileira, quando Datena, ao ser provocado por Pablo Marçal, lançou uma cadeira em sua direção, o que colocou em risco a candidatura do jornalista. Lembrando que o coach não mediu esforços para criar polêmicas com outros candidatos, como quando ficou mostrando a carteira de trabalho para bolos. Ou seja, temos um empate nesse round, ponto para os dois. Quinto round, fortuna. E de onde esses candidatos tiram tanto dinheiro? De suas enormes fortunas, sem dúvidas. Datena é uma figura de grande importância para a Band, sendo um dos apresentadores que mais contribui com a audiência da emissora. É por isso que ele possui um alto salário. Como ele mesmo já afirmou, em 2011, seus rendimentos eram comparados com os de Galvão Bueno na Rede Globo, ou seja, cerca de R$1 milhão por mês, somando salário e merchandising. Na atualidade, com a comum redução do número de telespectadores da televisão brasileira, muitos grandes salários estão sendo cortados. Com as eleições, foi declarado que o patrimônio de Datena é de R$38 milhões. Muitos se perguntam qual é a verdadeira fortuna de Pablo Marçal. Ele é um empreendedor e coach de destaque no meio digital, que sempre diz que faz várias coisas ao mesmo tempo quando o assunto é trabalho, e isso é verdade. O coach também é escritor de mais de 25 livros, incluindo alguns best-sellers. Além de ser mentor, empresário, estrategista de negócios, especialista em marketing e bacharel em direito. Falando sobre as redes sociais em seu Instagram, ele divulga seus métodos, lança e vende seus cursos e treinamentos. Mas se quisesse fazer publicidade para grandes marcas, conseguiria adquirir muito dinheiro também. Já em seu YouTube, o canal também é usado para divulgar seus negócios e palestras, mas também pode gerar uma boa renda através dos anúncios. Segundo a estimativa do site youtubers.me, o canal gerou uma receita de R$17.300 só no mês de janeiro de 2024. Ou seja, ele sabe mesmo fazer dinheiro para ter gerado uma grande fortuna. Nas eleições gerais no Brasil, em 2022, declarou um patrimônio de R$16.900.000, que posteriormente foi aumentado para R$96.200.000. Não é pouco dinheiro, não é mesmo? Não é à toa que, com as eleições de 2024, foi declarado que Pablo Marçal tem um patrimônio no valor de R$193 milhões. Valor esse que cresceu significativamente desde a última declaração dele, que foi de 90 milhões. Ou seja, Marçal também leva esse último round. Ponto para ele. No final dessa luta, ninguém levou uma cadeirada, mas temos 2 pontos para Datena, contra 5 pontos para Pablo Marçal, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.